para mim foi um encontro assim, meu com Fernando Pessoa. E principalmente no poema Navegadores Antigos tinha uma frase gloriosa: navegar é preciso, viver não é preciso. Eu quero para mim o espírito dessa frase. Viver não é necessário é criar. Nem que para isso eu tenho que usar o meu corpo, minha voz como instrumento para sustentar esse fogo. E foi justamente esse fogo, essa coisa da criação, que me inspirou a fazer Iluminuras. Eu juntei o poema do Fernando Pessoa junto com Iluminuras. Mas Iluminuras era uma peça de teatro, os personagens estavam todos em cena. Veio o pintor a um ambiente e os bailarinos, os dançarinos em outro. E juntei eles no inconsciente do pintor, que é o protagonista do filme. Iluminuras não tem roteiro. É um filme sem roteiro. É um filme que estava todo na minha cabeça, assim, é meio feliniano. Eu ia falando para as pessoas: faça isso, 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 faça aquilo. E elas faziam. Porque eu sabia que eu queria os cortes que eu queria. Então eu estava pensando muito na edição, como que a edição ia contar a história. E contou. Foi um filme muito de improvisação. Eu cheguei na locação e fui observando: vou usar essa panela, usei a panela, vou usar isso, vou usar o filme do Fellini no início. Foi muita improvisação, mas uma improvisação consciente. Como tirar isso da minha cabeça e passar para Antônio, que foi difícil, mas a gente conseguiu. Eu tive uma equipe muito reduzida, assim, porque eu fiz o filme muito ao meu tempo. As locações foram todas feitas em lugares sem autorização. Por exemplo, no Aterro do Flamengo, a gente chegou às 5 horas da manhã e resolvemos filmar lá sem autorização da prefeitura, por exemplo. O festival universitário, para mim e para a Antônia, que somos alunos de cinema, assim, é um reconhecimento público. Reconhecimento público de uma coisa que deu muito trabalho para a gente, assim, muitas madrugadas, muitas horas de trabalho, assim. Então, um reconhecimento público. O festival, o filme está pronto, o festival não vai mudar o filme. O Ouro Negro é um filme biográfico, ele é um documentário biográfico, foi uma história que passou na minha infância, quando eu tinha 8 anos. Eu filmei, ou melhor, gravei lá em Santa Catarina, em Minas de Carvão, e fala sobre o acidente de uma mina de carvão em 84. Também fiz sem pretensão nenhuma de ser alguma coisa, enfim, para ganhar nota, mas fiz muito bem feito. Eu considero ele muito bem editado, muito bem produzido. Enfim, agradecer a todas as pessoas que fizeram com que o Iluminuras se transformasse da peça de dança em um filme. O Iluminuras, ele veio pra mim já com meio caminho andado, né? O Ive chegou na minha casa com um monte de fita rodada e chegou e falou assim: vamos montar. Eu falei: tá bom, cadê o roteiro? Não tinha roteiro. Ele falou: olha, o roteiro tá na minha cabeça e eu quero que você me ajude a montar. Então ele chegou pra mim e falou: olha, as fitas são essas, eu decupei aqui pra você os planos, joga pra dentro do computador e vamos começar a conceber essa montagem. Da mesma forma que o personagem vive aquele conflito de criação no filme, de não conseguir pintar, e os bailarinos de estarem sempre ensaiando pra conseguir dançar, eu acho que isso, de certa forma, transpassou pra mim e pro Ive. A gente jogou as imagens pro computador e ficou um pra um lado, outro pro outro, tomando um café e pensando: e agora o que a gente faz? A gente pegou um papel, uma caneta, sentou junto tomando café e começou a conceituar ali no papel cada sequência do filme. E dentro dessas sequências, como é que esses planos se relacionariam. Eu tenho que passar com essa sequência, não é que eles estão já prontos para dança, mas que eles estão quase prontos, eles estão terminando de se preparar. Eles só ficam prontos quando eles encontram de fato com o pintor. E foi isso, e aquela dança que está desfragmentada, ela tem até mais planos, mas que a gente decidiu cortar e deixá-la meio que assim, visivelmente cortada no final, para o espectador sentir que a coisa só vai se consumar de fato na sequência final, que é a realização do pintor junto à realização dos bailarinos. O projeto Iluminuras, eu acho um projeto bastante corajoso, no sentido de que ele trata de um conceito, né, um conceito de criação, e sobre um momento interno digamos, de um personagem, ou de 3, se a gente quiser pensar assim. E, portanto, é muito corajoso falar de uma coisa que a gente um sentimento, e passar sentimento no cinema é uma coisa difícil. Então a gente vê que as escolhas dos planos, as escolhas
dos tempos, né, da montagem e das ilustrações, que eventualmente a gente pode pensar assim, que alguns planos são ilustrações de sentimentos. Eles se adaptaram bem ao conteúdo e ao objetivo desse trabalho, que era falar de um sentimento. Durante o processo de construção do Iluminuras, o Yves comentou que ele, o tempo inteiro que estava gravando o projeto, ele lembrava da montagem, do processo que vai acontecer depois, mas que ao mesmo tempo ele estava preocupado, né, com como que ele ia unir esse material. Eu acho bastante complexo, porque é um material muito livre, né? Ele não tem uma narrativa clássica, onde as coisas têm uma continuidade de movimento, raccord, essas coisas assim. Mas eu acho que dá para notar que existia um pensamento anterior à montagem em si, durante a filmagem, porque ele teve material para trabalhar. Ele, Antônia e Thelma tiveram bastante material para trabalhar. E eu acho que isso ajudou nessa construção lírica desse material. Eu vejo na montagem do Iluminuras um desenvolvimento muito interessante, né? Um desenvolvimento que se dá um grande vazio no início da angústia do pintor, mas que se dá no filme em dois momentos, né? Tanto com o desenvolvimento, digamos, de um ensaio de uma coreografia, quando essa coreografia está pronta, também o pintor consegue fazer o quadro, né? Então existem dois tempos, e são dois tempos completamente, digamos, soltos, mas que vão se paralelizando, né, e se intensificando na medida em que também o autor consegue realizar o seu trabalho. Muito interessante, eu achei também a colocação da poesia do Fernando Pessoa, né, onde, no momento da angústia do autor, né, existe uma total mergulho interno no seu mundo, né? Ele não consegue se relacionar com o mundo real, e isso está muito bonito no filme. Em relação à montagem, quando a gente está fazendo uma ficção, né, a gente tem todo um limite do diálogo, dos movimentos em continuidade, dos raccords, etc., e muito ligado a um roteiro, né? Eu não sei do Yves em relação ao roteiro, se o roteiro existia esses tempos todos, mas ele está muito bem desenvolvido na medida em que o desenvolvimento se dá através da montagem. E os tempos, né, os planos, eles têm uma beleza e plasticidade muito grande, que tem tudo a ver com a pintura, né, o pictórico, e com enfim, a expressão corporal, né? Mas eu entendo e eu gostei muito dos cortes, achei os cortes assim, estou falando agora dos cortes mesmo, né, das suturas em si, não exatamente da estrutura, mas as suturas estão muito bem feitas, né, tem existe um tempo para se fazer esse corte, né? E não existe pressa, né? Existe um desenvolvimento que realmente o personagem consegue viver através dessa montagem, entendeu? Então eu acho que a Antônia e a Thelma e o Yves foram muito felizes nesses tempos, né? E deixar a coisa respirar e até ela se realizar.